Pessoal, vamos começar agora com a apresentação da ementa do nosso curso completo EAD, Rádio Enlace Digital, Teoria e Prática. Vamos lá, o que a gente vai aprender nesse curso? A primeira parte, que vão ser os módulos que eu vou dar mais atenção, e vai ser o começo do curso, vai ser a parte da teoria. Por que teoria é importante? Porque os conceitos básicos que eu aprendi, da forma como eu aprendi, me ajudaram muito a chegar até aqui. Então eu estou peneirando, eu estou tirando toda a matemática, toda a coisa muito complicada fora desse curso, então ele vai ter conceitos teóricos que são importantes para a equipe que está no campo, para o dia a dia do provedor. Então a gente vai colocar conceitos teóricos até para vocês poderem depois ampliar isso e levar também para outros equipamentos e conforme a tecnologia vai evoluindo. Então essa é a primeira parte. O que a gente vai ver? Módulo 1, elementos básicos de uma comunicação ponto a ponto. Tá? O que vai estar dentro desse módulo? São várias aulas, esse é o módulo que mais tem aulas. Então, a gente vai falar de fenômenos ondulatórios, transmissão, teoria da informação, campo eletromagnético, radiofrequência e comprimento de onda, dB, dBm e dBi, Fresnel, Shannon, introdução à modulação e elementos de um rádio. São informações que você tem um pedaço aqui, um pedaço ali, mas eu estou extremamente insatisfeito com o que eu vi na internet até agora e como eu vejo as pessoas propagando essas informações, então eu resolvi compilar tudo. Esse é o módulo 1. Tá? Módulo 2, a gente vai falar de propagação e antenas, tema aí que vocês me procuram bastante para eu falar. Então a primeira coisa que nós vamos falar de antenas é perda em espaço livre. É o básico para você saber dimensionar uma antena. Depois a gente vai falar de tipos de antena, diagramas de radiação. Tá? Como ler um diagrama de radiação. E para isso daí eu vou convidar algumas pessoas que entendem muito sobre o assunto para falar um pouco. Ganho de sistema, usando antenas diferentes, qual o tamanho de antena, enfim, como que calcula isso. Conexão rádio-antena, quais são as possíveis formas de conectar um rádio com uma antena. E vamos falar aqui também de OMT e híbrida, quais são as diferenças entre esses dois tipos de equipamento que se acoplam numa antena. Esse é o módulo 2. O módulo 3 é evolução do rádio digital. Onde que começou o rádio nas primeiras transmissões lá atrás, como que evoluiu nos últimos 100 anos, tudo isso de uma forma extremamente didática, usando algumas animações aí que a gente já tem, e vai ficar muito legal essa aula. E nós vamos falar também de Maxwell, o cara que fez toda a conta da teoria eletromagnética. Mas não se preocupe, a gente não vai entrar em derivada, integral, nada disso. A gente só vai te falar o que ele fez, por que isso é importante e vai tentar traduzir isso para conceitos bastante simples que podem ser aplicados agora mesmo no seu provedor. A gente vai falar onde está a tecnologia atualmente de rádio e para onde ela vai, porque o rádio não está parado, a tecnologia está evoluindo bastante e a gente vai apresentar um pouco aí para onde vai isso, ok? Depois, no módulo 4, é um módulo muito delicado, nós vamos falar de modulação. As pessoas confundem muito isso. Essa é uma informação que vale tanto para 5.8, quanto para micro-ondas, até para outros tipos de comunicação, a modulação é válida. A modulação é o que faz com que a gente consiga compactar a maior parte de informação dentro da portadora e transmitir ela do ponto A para o ponto B, seja qualquer meio que você vai usar. Tá? A modulação é muito importante, então a gente vai ensinar por que modular, quais são as modulações mais básicas até as mais avançadas, e vamos falar aqui de SNR, que é relação sinal-ruído. Vai ser uma constante no nosso curso falar de SNR, tanto nessa parte da teoria quanto na parte da prática, mas eu preciso que esteja bem claro para todos o que é o SNR, qual a relação entre eles, para a gente poder evoluir e chegar a conclusões lá na frente, quando a gente estiver falando da teoria aplicada na prática, quando a gente estiver lá em cima da torre. No módulo 5, a gente vai falar de banda e largura de canal. Qual é a diferença e a correlação entre essas coisas? Então a gente vai falar novamente de Shannon. Para quem não conhece, o Shannon é dos caras mais importantes de telecomunicações. Ele é praticamente o pai do bit. Ele é o cara que definiu o que era um bit e como isso podia ser transportado através de uma portadora e quais são as implicações. Então tem tudo a ver com a largura de banda e quanto de banda efetivamente em bits você vai ter. E a relação disso com a evolução dos processamentos de computadores
e qual é a implicação que a gente tem isso na prática. Nós vamos falar de frequência, largura de banda, qual que é a relação entre essas coisas. A gente vai falar de camada física, o quanto que eu consigo passar efetivamente na camada física e o quanto que tem de banda útil. Então tá aí uma conexão com a parte de redes e vamos falar rapidamente de modelo OSI. Nós vamos falar de guardas de banda na parte de transmissão, por que precisa de guardas de banda e o que isso implica na prática para nós. E vamos falar de múltiplas polarizações, o que é polarização vertical, o que é polarização horizontal e o que é X-Peak, tá? Com um pouquinho mais de detalhe. Módulo 6, projeto de rádio enlace. Isso é o que é o nosso dia a dia aqui na ClickMobile. Não tem nenhum dia aqui que a gente não faça um projeto. Então a gente vai falar de frequência e distância. Qual é a distância certa para a frequência certa e vice-versa? O que é full duplex e o que é half duplex? O que é disponibilidade de enlace? Como que a gente faz essa conta de disponibilidade de enlace e o que ela significa na prática? O que é a avisada e a topologia que vocês deveriam usar para situações diferentes? Então a gente vai demonstrar aqui com alguns casos práticos de projetos que a gente faz. Nós vamos falar como fazer as coordenadas no Google Earth, como você pega a coordenada e qual que é a diferença de você fazer aquela linha no Google Earth ou você fazer dentro de um programa que efetivamente faz o cálculo do rádio enlace. Isso muda tudo e faz a diferença entre você perder seu tempo na instalação ou você fazer direto um enlace que rapidamente vai funcionar. A gente vai falar do Link Planner. O Link Planner é um programa da Cambium extremamente útil para fazer propagação e cálculo de rádio enlace. Ele é free, eu recomendo todos a usarem o Link Planner. Fresnel, todo mundo fala um pouco de Fresnel, tem essas informações separadas, tem aqui, tem ali, mas em nenhum lugar tem uma informação completa da forma como a gente vai passar para vocês. A gente vai falar de margem de fading e por que isso é importante, como que a margem de fading afeta o projeto, afeta o tamanho das antenas, a potência do rádio e a disponibilidade do enlace. Um projeto feito sem a margem adequada não funciona. Então você vai aprender isso nessa aula. E no final, a última aula desse módulo vai ser a interpretação do projeto para instalação. Então o cara que está no campo, ele olhando o projeto, quais são os elementos mínimos que ele tem que saber daquele projeto para ter maior produtividade e não perder o tempo dele. Para ele saber o que tipo de sinal ele está procurando, para onde apontar a antena e qual é o resultado do trabalho dele. Tá? Módulo 7, análise de interferências. Também outro módulo que vai ser muito legal. Nós vamos falar de interferência cocanal, interferência de canal adjacente. Nós vamos falar novamente de X-Peak, com um pouco mais de detalhe. Vamos falar de SNR no campo, lá na prática. Quando você fez uma coisa aqui no laboratório não deu certo, ou fez no seu computador não deu certo, encontrou na prática como lidar com isso, como fazer. E uma série de dicas da nossa experiência, porque a gente está todo dia debugando isso, né? A gente está todo dia fazendo um enlace e depois fazendo o pessoal voltando com problemas para nós, então a gente aprende muita coisa aqui. Módulo 8. Nós vamos falar de canalização e normas da Anatel. Esse é o último módulo da parte da teoria. Terminando essa teoria, você vai poder falar que você sabe o que é rádio enlace e vai poder conversar de igual para igual com alguém que tem bastante experiência no assunto. Então, nesse módulo, a gente vai falar todas as frequências: 4, 5, 6, 7, 8, 11, 15, 18, 23 e 38. Cada uma dessas frequências terá uma aula, terá a norma da Anatel explicada para vocês e você vai poder, a qualquer momento que você precisar de um enlace, você vai poder voltar nessa aula, nesse vídeo gravado e tirar as dúvidas. E também, claro, sempre vai poder tirar as dúvidas conosco na sua área de membros. Mas tudo isso daqui vai ficar para sempre com você, tá? Pessoal, essa foi a primeira parte, onde eu expliquei toda a parte da teoria. Agora a gente vai para o segundo vídeo, lá para campo, no topo do morro. Vem comigo, vamos aprender um pouco mais. Valeu, pessoal!